Saudações, campeões! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje os meninos vão aprender a construir o círculo. O nosso tema é construção do círculo. Na aula passada nós falamos do círculo e seus elementos, falamos de raio, diâmetro e o centro. Hoje vamos aprender a construir o mesmo círculo usando um instrumento chamado compasso. Para construir o círculo, nós precisamos de ter o compasso e a régua. Em primeiro lugar, para construir o círculo, nós devemos traçar o raio. A senhora professora disse na aula passada que o raio é a metade do diâmetro. Vamos traçar o nosso raio, não é? De 4 centímetros. O nosso raio aqui vai medir 4 centímetros. Começamos do ponto aqui onde vem 0 centímetros, aqui a nossa régua está graduada em centímetros. Começamos do 0, traçamos, não é? Até onde vem o 4, nesse pontinho aqui onde vem o 4. Então, nós temos aqui o nosso raio de 4 centímetros, esse raio meio de 4 centímetros. De seguida, depois de traçarmos o raio, colocamos, não é? A ponta seca do compasso no centro. O nosso centro será este. Colocamos aqui a ponta seca do compasso, abrimos até aqui e vamos dar uma volta. Pegamos por cima o compasso e vamos dar a volta, viramos, damos uma volta, não é? Damos uma volta. Não podemos soltar. Não podemos soltar e nem movimentar. Aqui nós construímos um círculo em que o seu raio mede 4 centímetros. O seu raio mede 4 centímetros. Daqui para aqui nós temos 4 centímetros. 4 centímetros. Então, o diâmetro nesse caso é o dobro do raio. Nós até podemos traçar, assim, a professora dizia que o diâmetro é o dobro do raio. Podemos traçar o diâmetro desta forma aqui. É uma linha reta, o diâmetro é uma linha reta que toca os limites da circunferência passando pelo centro. Então, traçamos desta forma o nosso diâmetro. Se o nosso raio mede 4 centímetros, quer dizer que o nosso diâmetro vai medir 8 centímetros, pois é o dobro do raio, é 2 vezes o raio. Podemos comprovar isso medindo, não é? Podemos colocar a nossa régua daqui e vamos ver. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Realmente o nosso diâmetro é o dobro do raio, mede 8 centímetros. Vamos agora traçar um outro círculo, nesse caso, em que o nosso raio mede mais ou menos 5 centímetros. Vamos traçar de novo o nosso raio usando a régua que está graduada em centímetros. Começamos de 0 até 5, temos o ponto 0 aqui e o 5 aqui. Vamos traçar o nosso raio usando a régua. De 0, como podem ver, até 5. O nosso raio mede 5 centímetros. Colocamos a ponta seca, nesse caso, do compasso no nosso centro, que será este aqui. O nosso centro será deste lado onde tem a ponta seca do compasso. Abrimos o nosso compasso até aqui, que é o limite do nosso raio. E vamos girando o nosso compasso sem soltar. E esse compasso não deve movimentar-se. Basta movimentar-se, não vai sair muito bem. Então, temos aqui, de novo, mais um círculo em que o seu raio mede 5 centímetros. O nosso centro, temos aqui o nosso centro do círculo. Este é o centro do círculo. O raio começa do centro, nesse caso, até ao limite da nossa circunferência. Esse é o nosso raio que mede 5 centímetros. 5 centímetros. Se quisermos comprovar, colocamos de novo a régua e medimos. Vamos ver que realmente de 0 até 5
0 até 5. Então, esse nosso raio mede 5 centímetros. Mas também podemos completar o mesmo diâmetro dessa forma. Podemos completar aqui, já que o raio, o diâmetro é duas vezes o raio. Então, temos aqui o nosso diâmetro. Vamos lá ver quanto mede o nosso diâmetro. Se o nosso raio mede 5, o diâmetro deve medir 10 centímetros. Então, temos aqui realmente o nosso diâmetro que é de 10 centímetros. Mas, podemos ter o diâmetro também noutra posição. Podemos ter o diâmetro também noutra posição, na posição oblíqua. Agora vamos colocar o diâmetro na posição oblíqua, mas deve passar sempre pelo centro. Essa reta deve passar sempre pelo centro. Tocar os limites da circunferência, deve tocar o limite da circunferência e deve passar pelo centro. Vamos traçar o diâmetro na posição oblíqua, não deixa de ser diâmetro. Vamos ver quanto mede o nosso diâmetro. Deve medir 5. Nós temos que o nosso raio mede 5 centímetros. O diâmetro deve medir 10, porque é o dobro do raio. Como podem ver, realmente este diâmetro também mede 10 centímetros. O raio também é qualquer ponto. O raio deve partir, nesse caso, do centro da circunferência. Do centro da circunferência. E deve tocar no limite da mesma circunferência. Então, temos aqui o do raio na posição oblíqua. E o mesmo raio deve medir 5 centímetros. Vamos tirar a prova disso. Temos aqui o raio que parte do centro até ao limite da circunferência e mede 5 centímetros. É assim como nós devemos construir uma circunferência. Mas também podemos, não é, desenhar uma outra circunferência, talvez assim, sem obedecer nenhuma medida. Nós abrimos, colocamos a ponta seca do compasso no centro do caderno, não é? Abrimos como quisermos e traçamos o nosso círculo. Mas não devemos soltar, como dizia assim, a professora, nem devemos movimentar a ponta seca do compasso, que é esta aqui. Senão o nosso círculo não vai sair muito bem. Muito obrigada, campeões, pela atenção dispensada. Até a próxima aula.